Hoje mergulharemos nas últimas horas de vida de Jesus na cruz, mas com um olhar singular. A perspectiva de um soldado romano, testemunha ocular dos eventos que mudariam o curso da história. Quando o oficial romano que estava diante dele testemunhou a maneira como ele havia falecido, exclamou: "Verdadeiramente, este homem era o Filho de Deus." Marcos, capítulo 15, versículo 39. Os últimos momentos da vida de Jesus estão registrados em Marcos, capítulo 15, versículo 33 ao 39. Mas antes de embarcarmos nessa jornada, peço que se inscreva no canal, dê seu like e ative o sininho de notificações para ficar sempre informado sobre novos vídeos. Além disso, adoraria conhecê-lo melhor. Deixe nos comentários de qual cidade está assistindo a este vídeo para que eu possa enviar um caloroso abraço. O percurso de Jesus Cristo até a cruz foi repleto de tormento, marcado pelo abandono, zombarias, humilhação e tortura. Agora pendurado na cruz, Jesus emite seu último suspiro. À medida que o sol desce no horizonte, uma sombra incomum se abate sobre a terra. Uma escuridão sobrenatural, como um véu misterioso, envolve o Gólgota, onde o destino de um homem está prestes a se entrelaçar com o destino da humanidade. Entre os soldados romanos, habituados ao caos e à ordem, surge a perplexidade. Até mesmo os céus parecem testemunhar o peso do momento iminente, como se a criação em si estivesse ciente da magnitude deste evento. A multidão, mistura de curiosidade e temor, reflete o desconcerto que paira sobre todos. Os murmúrios ecoam, mas ninguém consegue explicar a origem desta escuridão que desafia as leis naturais. Até mesmo a luz artificial parece ceder diante da escuridão. Velas vacilam, tochas perdem sua intensidade, como se a própria essência da luz estivesse sendo sugada pelo mistério que envolve aquele lugar sagrado. Os sons do ambiente ganham uma qualidade única, como se a própria natureza estivesse em respeitoso silêncio diante do que está para acontecer. O vento sussurra segredos, e até os animais noturnos parecem perceber a gravidade do momento. No centro desse cenário enigmático está o soldado romano, observador atento da escuridão que envolve não apenas o ambiente, mas também sua própria compreensão do que é possível neste mundo. Na 9ª hora, Jesus clamou em alta voz, dizendo: "Eloi, Eloi, lama sabachthani", que pode ser interpretado como: meu Deus, por que me abandonaste?" Marcos utiliza a forma aramaica, enquanto São Mateus faz referência ao hebraico original. Algumas testemunhas ao redor, ao ouvirem isso, conjecturaram: ele está chamando Elias. Apesar da menção à escuridão misteriosa no versículo 35, a presença dela certamente intensificou o horror da situação para aqueles que permaneceram próximos à cruz. Daquela escuridão emergiu a voz de Jesus, e considerando a crença difundida de que Elias tinha alguma ligação com o Messias, não era surpreendente que alguns ao seu redor interpretassem erroneamente as palavras como um chamado genuíno a Elias. Um dos presentes apressou-se, encheu uma esponja com vinagre, colocou-a numa cana e ofereceu-a a Jesus, dizendo: "Aguarde, vejamos se Elias virá tirá-lo." Nesse momento, Jesus clamou em alta voz e entregou seu espírito. Simultaneamente, o véu do templo foi rasgado de cima para baixo. O templo possuía 2 véus, um diante do santo lugar e outro diante do Santo dos Santos. O santo lugar correspondia ao que chamamos de nave da igreja, onde os sacerdotes estavam sempre presentes, enquanto o Santo dos Santos alinhava-se com o coro da Capela Mor, a área mais sagrada do edifício. Este último permanecia constantemente fechado, e apenas o sumo sacerdote tinha permissão de entrar, e isso ocorria apenas uma vez por ano, no dia da expiação. O véu que se rasgou na morte de Nosso Senhor era aquele posicionado diante do Santo dos Santos. O ato de rasgar o véu agora simbolizava a revelação, por Cristo, da primeira dispensação com seus ritos e cerimônias. Além disso, a barreira central foi derrubada, permitindo que não apenas os judeus, mas também os gentios, fossem atraídos pelo sangue de Cristo. Entre as amarguras da crucificação, surge uma troca única de olhares. Jesus, em sua dor, olha para o soldado com uma compaixão que transcende as circunstâncias. O soldado, por sua vez, sente algo inexplicável em suas palavras e presença. Ao observar a cena, o centurião que estava diante de Jesus, encarregado de garantir a execução da sentença, percebeu algo singular.
Diante do comportamento do moribundo, completamente diferente de tudo o que já testemunhara, ele exclamou: verdadeiramente, este homem era o Filho de Deus. Ele permaneceu próximo à cruz durante as horas cruciais, testemunhando a mansidão e dignidade do sofredor, ouvindo as palavras profundas que ressoavam com fé e reverência dos cristãos. Por fim, ao presenciar o grito agudo e surpreendente antes da entrega do Espírito, o centurião chegou à única conclusão possível: Jesus era, de fato, o Filho de Deus. Em apenas alguns versos, Marcos destaca intensamente a poderosa impressão causada pelo oficial romano que admirou Jesus após sua morte. Jesus exerceu influência sobre as pessoas ao seu redor, deixando uma marca única em cada uma delas. O ladrão na cruz reagiu de maneira singular, e agora o soldado encarregado de supervisioná-lo é forçado a reconhecer que ele é o Filho de Deus. Inicialmente, Jesus manteve sua identidade oculta durante o início de seu ministério, mas agora ela se revela clara para todos. À medida que o sol se põe sobre o Gólgota, o palco está montado para o evento mais significativo da história humana. Jesus, o Filho de Deus, está cravado na cruz, carregando não apenas o peso de seu corpo, mas também o fardo dos pecados do mundo. Para o centurião, isso era apenas mais um dia no escritório. Sua função era supervisionar a execução por meio da crucificação, mas em algum momento, Jesus se revela a ele como um criminoso comum. Alternativamente, talvez Jesus tenha compartilhado a verdade com esse oficial enquanto viajavam juntos pela estrada. Algo profundo mexeu na alma daquele homem ao contemplar o corpo inerte de Jesus, qualquer que tenha sido o impacto. Posso imaginá-lo, paralisado, fitando a cruz enquanto dava forma a seus pensamentos em palavras. Este homem era verdadeiramente o Filho de Deus. Uma afirmação extraordinária para um oficial romano proferir. Se algum dos líderes religiosos tivesse ouvido tal declaração, poderia ter custado a ele a própria vida. No dia anterior, ele havia persuadido as autoridades romanas a executarem Jesus precisamente porque o acusavam de blasfêmia ao afirmar ser o Filho de Deus. Reconhecer Jesus como o Filho de Deus quando ele está vivo é uma coisa. Contudo, reconhecer Jesus como o Filho de Deus após sua morte e quando toda esperança parece perdida é algo totalmente diferente. Esse oficial romano pode ser único nesse aspecto. Possivelmente, o oficial romano começou a perceber a seriedade de seus crimes contra Jesus. O que sabemos é que ainda não era tarde demais para ele. Na cruz, Jesus estava pagando o preço pelos pecados desse oficial, abrindo o caminho para que pudesse se reconciliar com seu Pai. Quanto ao seu destino subsequente, permanece um mistério. Com certeza, ele deve ter enfrentado muitos questionamentos nos dias seguintes, especialmente quando as notícias se espalharam de que Jesus estava vivo. Nossa jornada pelas últimas horas de Jesus na cruz, através dos olhos do soldado romano, nos conduziu por terrenos espirituais e emocionais profundos. Diante da cruz, somos desafiados a refletir sobre o significado da morte de Jesus e a redenção que ela oferece. O soldado romano, figura central desta narrativa, emerge como um símbolo de coragem e transformação. Sua jornada de dúvida à convicção reflete a capacidade da mensagem de Jesus de tocar até mesmo os corações mais inesperados. Agradeço por nos acompanhar nesta jornada pelas histórias da Bíblia Sagrada. Deixe um amém nos comentários para que eu possa dedicar um versículo especialmente a você. Não se esqueça de se inscrever no canal, caso tenha apreciado o conteúdo. Até a próxima jornada, que a paz e a esperança estejam com você hoje e sempre.